Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Cursos e nós estamos iniciando um novo curso, o curso de concreto armado. Nós vamos passar aí por todas as prescrições da norma, vamos fazer os dimensionamentos de vigas, pilares e lajes e nessas primeiras aulas nós vamos falar a respeito dos conceitos básicos, ok? Mas não menospreze esses conceitos porque eles vão fundamentar o nosso caminho até o fim do nosso projeto. Assim não vai surgir aquela dúvida de onde veio isso ou de onde veio aquilo e o seu aprendizado vai ser crescente e real, ok? Está preparado? Vamos lá. Bom, vamos começar definindo aqui o que é o concreto armado, né? Então a 6118 de 2014, que é a norma que vai nos acompanhar aí durante todo o nosso curso, ela define o concreto armado da seguinte forma: aquele cujo comportamento estrutural depende da aderência do concreto e da armadura, e nos quais não se aplicam alongamentos iniciais da armadura. Porque se você tivesse esse alongamento inicial, você estaria falando de concreto protendido, e não desse concreto armado específico do nosso curso, ok? Então vamos ver quais são as características do concreto. O que é o concreto? O concreto é cimento, água, o agregado miúdo, que na verdade é a nossa areia, né? E o agregado graúdo, que é a brita, ok? Então, misturando isso aqui, nós vamos ter, então, o concreto. Mas para que ele seja um concreto armado, nós temos que colocar armadura, né? Ou seja, a ferragem que vai ser utilizada aqui. Então, para essa ferragem, no caso do concreto armado, a gente vai chamar ela de armadura passiva, porque justamente ela não tem a proteção, né? Então, a NBR define da seguinte forma: qualquer armadura que não esteja usada para produzir forças de proteção, isto é, que não seja previamente alongada. A armadura passiva é aquela armadura que só vai funcionar depois que você tirar o cimbramento da estrutura, ou seja, você tirar as escoras, né? Aí que ela vai funcionar. Então aquela chamada vigazinha de pedreiro, né? Que você faz uma alvenaria e faz uma viga em cima, ela geralmente dá patologias de fissuração e de trincas e tudo, justamente porque essa armadura passiva ela não está funcionando, né? Porque você não tirou a escora dele. A alvenaria está funcionando como escora, ok? Então isso não é correto, você tem que fazer primeiro a viga e depois tirar a escora. Quando você tirar a escora, aí sim você pode fazer então a alvenaria abaixo dessa viga. Então se a gente mistura aqui o concreto, né, que é cimento e tudo, mais a armadura, a gente então vai ter o concreto armado, ok? Assim, essa mistura dos dois é que se dá então o concreto armado, o concreto mais a armadura. E nós temos vantagens e desvantagens para utilizar esse concreto. Então as vantagens são as seguintes: olha, apresenta boa resistência à maioria das solicitações, tem boa trababilidade. As técnicas de execução são relativamente conhecidas, né? Obviamente pelo corpo técnico que está em obra e projeto. O custo relativo é baixo, pode ser pré-moldado, né? Mesmo antes de você levar a sua estrutura para a obra, ele pode ser pré-moldado. Ele vai ter boa resistência ao fogo se você fizer todos os coeficientes de segurança, como cobrimento e tudo direitinho, ele vai ter boa resistência a fogo. E também ele é durável, né? Nós temos estruturas aí com longos anos. E se tem vantagem, tem desvantagem, né? Quais são elas? Peças com grandes dimensões se comparadas às estruturas de aço. Então a gente tem uma esbeltez melhor na estrutura de aço em relação à estrutura de concreto, né? Mas também a estrutura de aço também vai ter as suas desvantagens lá, peso e outras coisas também. São necessários sistemas de formas para o molde das peças. Você não consegue, por exemplo, fazer com que a indústria fabrique primeiro e já traga para você pronto isso aqui, apesar do molde aqui do pré-moldado, essa peça fica muito específica, né, quando ela é pré-moldada. Quando você tem as peças já moldadas na indústria, né, você pode cortar, por exemplo, na obra e tudo, que não acontece aqui com o concreto pré-moldado. Né? Então, por isso que ela vai dar aqui sistema de formas. O peso específico do concreto ele é elevado também, então o que impacta diretamente na estrutura como um todo. E reformas e adaptações, elas são algumas vezes complicadas, né? Na estrutura de aço isso seria muito mais tranquilo se você tivesse que reformar alguma coisa ou adaptar aquela estrutura
alguma coisa. Okay? É mais fácil de cortar, é mais fácil de escorar, não dá tanta sujeira, tem uma série de coisas. E tudo que a gente for fazer aqui, ela vai ter que ser seguido por normas técnicas. E as normas que a gente mais vai utilizar, obviamente vão ter outras também que possivelmente no nosso caminho a gente vai fazer, mas as que a gente mais vai utilizar é a 6118, que é o projeto de estrutura de concreto armado, né? Então, para o dimensionamento, por exemplo, das nossas peças, que vamos aprender um pouco mais para frente, a gente vai ter então que utilizar muito essa norma 6118. Nós vamos usar a 6120, que é onde vamos buscar as cargas, né? Que vamos utilizar nos nossos projetos, os pesos específicos e tudo mais. A 6123, quando você estiver fazendo aí edificações um pouco mais altas e tudo, você vai ter que levar em consideração as cargas de vento. Então, por isso, você vai utilizar a 6123. Nós temos a 14931, que é mais para quem está executando a obra, né? Mas aqui a gente tem informações importantes também para o projeto, né? Então, a gente eventualmente vai dar uma olhadinha nessa norma. E, por fim, a gente tem aqui a 15200, né? Que é justamente o concreto em situação de incêndio. A maioria aí dos bombeiros militares aí no Brasil, eles vão exigir para você, dependendo da altura que você tem a sua edificação e também o uso da edificação, você vai ter que fazer com que sua estrutura resista ao fogo um determinado tempo, justamente para trazer segurança para aquelas pessoas que estão utilizando a edificação. Ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre as características do concreto. Bom, o concreto fresco, ele tem 3 características muito importantes. A primeira delas é a consistência, né? Quando você mistura lá água, né, a granulometria geral, né, tanto de areia quanto do agregado graúdo, que é a brita, e eventualmente você até utilizar produtos químicos específicos, né, para dar um pouco mais de travabilidade, secar mais rápido o concreto e tudo, isso tudo pode impactar aqui na consistência do concreto. E isso aqui é importante para a gente, né? Você não deve ter consistências muito diferentes daquelas especificadas como boas, ok? Depois a gente tem a travabilidade, que é exatamente o abatimento que a gente tem do concreto, que a gente chama de slump. Essas duas características elas se confundem muito, né? Porque elas são muito parecidas. Mas esse slump aqui nada mais é do que o abatimento que o concreto tem em relação, você pode até fazer um ensaio para ver qual que é esse abatimento, que é chamado de slump. Então você tem um cone, onde você coloca o concreto dentro, tem umas batidas aqui que você vai dar para o adensamento do concreto aqui dentro, e na hora que você tirar esse cone, ele vai abaixar um pouco, né? E esse abatimento que ele tem aqui é chamado de slump. E assim você consegue determinar qual que é a travabilidade daquele concreto. E por último, a gente tem a homogeneidade do concreto, né? A mistura dos elementos. Quando você lá mistura cimento, areia, água e brita, você tem que misturar de forma que você só veja um produto, né? Que você só veja um elemento. Você não pode ficar vendo partes separadas, um pouco de areia, um pouco de cimento. Você tem que sempre ter uma homogeneidade. Para o concreto endurecido, a principal característica que a gente tem é a resistência desse concreto. Então, essa resistência à compressão que ele tem é determinada através de um corpo de prova cilíndrico, né, que tem 15 centímetros de diâmetro por 30 centímetros de altura. E então, a determinados dias, que é representado por esse J aqui, olha, FCJ, a determinados dias de idade que aquele concreto tem, né, geralmente 28 dias, você pega uma carga de ruptura e divide pela área que você vai ter a resistência que o concreto tem. Ok? Então, você chega à resistência do concreto endurecido dessa forma. Mas para projetos, a gente utiliza a resistência característica do concreto à compressão. Então, são feitos inúmeros ensaios desses aqui, com rompimento do concreto, e faça então uma média estatística. E dessa média estatística a gente tira então o FCK, né, que é a resistência característica do concreto à compressão. Esse FCK é que a gente vai utilizar então nos nossos projetos, nos nossos cálculos. E esse valor ele nada mais é do que a representação do grau de confiança dessa estatística. Né, de 95% aqui é a confiança.
E na prática, o calculista ele tem que especificar o FCK no projeto e tem que utilizar esse FCK nos cálculos. Nós temos alguns grupos desse FCK. O grupo que a gente vai utilizar é o grupo 1. Ok? Então, nós temos aqui o C20, o C25, o C30, C35, C40, C45 e C50. Esse 20, 25 e tudo é a representação aqui do MPa, ou seja, da capacidade de compressão que ele suporta. Então, nós temos aqui 20 MPa, 25, 30, 35, 40, 45 e 50. Nós temos resistências maiores do que essas, né? Nós não vamos utilizar aqui nesse nosso primeiro curso, porque realmente ele vai ter características muito diferentes aí da prática. Então, 90% das obras que você calcular vai estar dentro desses valores aqui do C20 até o C50, tá? Então, nós vamos utilizar apenas o grupo 1. Num segundo momento, eu vou falar aqui para você dos concretos maiores do que 50 MPa. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui no grupo de resistência 1, ok? Então, para cada número desse, nós vamos ter uma resistência do concreto determinada aqui e medida em MPa. Bom, o concreto também, além da compressão, ele vai ter tração, né? Mas como ele resiste mal à tração, né, para o concreto endurecido, ele vai resistir mal à tração aqui, nós fazemos 3 ensaios que determinam qual é essa tração. Você pode fazer 3 deles. O primeiro é flexotração, ou seja, você vai determinar qual que é a resistência à tração do concreto em uma peça fletida, em uma peça com flexão. Tem a compressão diametral, que é nada mais do que a medição dessa tração no concreto quando ele está sendo comprimido. E nós temos aqui a tração pura, direta. E a NBR 6118, lá no item 8.2.5, ela traz então alguns parâmetros de cálculo para essa resistência à tração. O primeiro deles, para concreto menores ou iguais a 50 MPa, que é o foco do nosso curso aqui, é o FCTM, né? Esse FCTM nada mais é do que a resistência média à tração do concreto. Ele é dado por 0,3 vezes o FCK, que nós já vimos o que é, elevado aqui a 2/3, ok? E onde a gente vai utilizar isso aqui? Nós vamos utilizar isso aqui sempre que a gente estiver calculando tanto cisalhamento quanto fissuras, né? Então, nós vamos ter que verificar essa resistência à tração aqui que o concreto tem quando a gente estiver falando principalmente dessas duas coisas, que é o cisalhamento e as fissuras. E por fim, olha, a gente tem aqui o FCTK inferior, que é 0,7 do FCTM. O FCTK inferior nada mais é do que a resistência à tração do concreto à flexão. E nós temos o FCTK superior, que é 1,3 do FCTM, que nada mais é do que a tração indireta do concreto. Como eu disse, nós vamos utilizar isso aqui, essas 3 equações, quando a gente estiver falando de cisalhamento e de fissuras. Muito bem, chegamos ao final da nossa aula e, claro, nossa jornada apenas está começando e garanto que ela vai ser muito bacana. Espero que você tenha gostado e, se gostou, deixe um curtir aqui no nosso vídeo. Aqui no card aqui em cima você pode ver outras aulas de fundação, de leitura de projeto e também visite o nosso site. Lá nós temos cursos profissionais de projeto elétrico, projeto hidráulico, CIP/CAD, sapatas isoladas e assim você vai se tornar um profissional cada vez mais completo. Não deixe de curtir também a nossa página no Facebook, no Instagram. Obrigado pela companhia, valeu e até a próxima.